Bem simplesmente, a primeira razão é que há uma grande mentira que está acontecendo quando dizem que a unanimidade determina a necessidade da reforma da Previdência. Isso não é verdade. Nem é verdade o rombo que se apresenta, também não é verdade. É preciso que a gente compreenda que o direito social, ele tem uma relação histórica. Então, a Previdência Social brasileira tem uma história de quase 100 anos. A Seguridade Social brasileira é uma formação híbrida, diferenciada. Você tem a Previdência como efetivamente contributiva e assistência e saúde, que são obrigações do Estado. No fundo, esse absurdo que eles apresentam como rombo, é um rombo que vem de outras situações. O Estado, infelizmente, não contribui efetivamente com o sistema de seguridade social como deveria. E aí começa outra situação também. Já houve duas reformas, 98 e 2003. Em 98 mudou o conceito da Previdência, mudou a forma de cálculo, mudou tudo. Em 2003, bola da vez foi o servidor público. Então o servidor público que hoje entra no regime federal, já entra se aposentando como se fosse INSS. Então não há nada de tão real do que está se apresentando. Esses privilégios, olhem, uma coisa é a regra de transição da emenda de 2003 da emenda de 2005. São regras de transição que ainda permitem os restos, os últimos aposentados pelo último salário com paridade de reajuste. Agora, retirar isso, na verdade, é uma grande dificuldade de segurança jurídica. Então, não há efetivamente uma razão específica. No texto, eu apresento. A segunda razão é que essa reforma está apresentando a desconstitucionalização da Previdência. Veja, a Previdência em 88, na Constituição Cidadã, conquistou seu espaço dentro da Carta Magna. Então tem lá as regras bonitinho. O que ele está fazendo agora é jogando no artigo 40, parágrafo único, artigo 201, parágrafo único, e artigo 201A, que ele inventa lá a capitalização, parágrafo único também, que as regras serão objeto de uma lei complementar. Opa! Aquelas regras de transição que ele se diz propenso a negociar são regras sem validade, porque quando vier a lei complementar promulgada, essas regras deixam de ter valia. Então, evidentemente, é um estelionato. Ele não está negociando de verdade. O governo, ao invés de negociar efetivamente, ele quer iludir. E aí entra o terceiro ponto, que são essas regras de transição. Meu Deus do céu, é um saco de maldades que é inacreditável. Há coisas ali que são inacreditáveis. Não estou nem discutindo. Imagina, por exemplo, a mudança que houve no cálculo. A média passa a ser a média de todo o salário de contribuição e o sujeito com 20 anos passa a ter direito a 60% dessa média. 20 anos passa a ser o mínimo para aposentar por idade. 62 anos ele propõe para as mulheres. Eu tenho certeza que isso é uma das negociações que ele quer fazer, né? De 62 para 60. Agora, mata a aposentadoria, é por tempo de contribuição, muda o cálculo de forma radicalíssima, proíbe o recebimento de pensão e aposentadoria e outras coisinhas mais. Por exemplo, uma grande maldade está naquele benefício da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social. Veja só como a briga é boa. O artigo 203 diz assim: idoso tem direito a um salário mínimo. Idoso, que eu saiba, é 60 anos. Eu fico daqui a pouquinho idoso também. Agora, a LOAS não diz isso. A LOAS diz 65. Eu cheguei até umas briguinhas no tribunal para ver se 60 anos valia, mas tudo bem, não vale, é 65. Agora, essa proposta dele coloca 70 anos no lugar de idoso, para não ter problema nenhum, e inventa um meio prato de sopa de R$400 aos 60 anos. Olha, parece uma brincadeira, parece um desafio. Eu pago para você, se tiver na miséria com 60 anos, eu pago 400 pau por mês. Se conseguir sobreviver, vai ter direito a um salário mínimo. Não é possível, né? 10 anos com R$400 por mês vão morrer de fome. Bom, quarta questão. O saco de maldades não preciso nem estender demais, porque são muitas coisas, né? No texto também eu coloco uma boa parte delas. Quarta questão. Aí sim, como dizem por aí, o bicho vai pegar. É a proposta de capitalização. A proposta de capitalização que ele apresenta, tudo bem, será objeto de uma lei complementar, mas ela só pode ser apresentada do chamado contribuição definida. O que é contribuição definida? É os PGBL da vida, sabe o PGBL? Plano Gerador de Benefícios Livres. Livres do quê? De compromisso com você. Você põe dinheiro lá todo mês, a instituição financeira, que pode ser muito boa, vai aplicando, trabalhando o seu dinheiro, e quando chegar na hora de aposentar, pega aquele dinheiro e divide pela sua expectativa de sobrevida. É duro dizer que isso é alguma garantia, não é? É duro. Pior ainda, em dezembro, eu estava comentando isso ainda agora, em dezembro do ano passado, a OIT, veja, a OIT não tem nada de comunista, é a Organização Internacional do Trabalho. A OIT apresenta um boletim
mostrando o grande erro que foi essa opção por capitalização ou assemelhado. Eles dizem assim, 30 países fizeram essa opção, são países do leste europeu, da América Latina e 2 da África. Dos 30, 18 já voltaram atrás, porque não sustenta. Mais ainda, o Chile, nós conhecemos, o irmão aqui, fez essa opção com Pinochet, matando, cortando mãos, etc. Agora, o Chile é campeão na América Latina de suicídio de idosos. Nós não queremos tomar esse título, de suicídio de idosos. O que acontece com a ideia da capitalização? Aí vem o quinto ponto. O quinto ponto é a desestruturação geral do aposentado atual. Ao invés de garantia, é exatamente o contrário. Vejam só, em qualquer país civilizado do mundo, um seguro social é um regime de repartição. É o chamado pacto de gerações. Quem está trabalhando está contribuindo, inclusive o Estado, e com isso se paga os benefícios daquele mês. Em qualquer país do mundo é assim, na Alemanha é assim, na França é assim. Pois bem, quando você faz a opção por regime de capitalização, muda de figura, não é? Em vez do regime de repartição, a capitalização, cada um põe o seu dinheiro todo mês e carrega para si, não é? Carrega aquilo lá para depois fazer a divisão. Ora, se isso acontece, quem é que vai estar pagando as contribuições para pagar os benefícios que já são devidos? Então, eles vão criar um rombo que aí sim não tem sustentação. E se tiver um rombo desse que o Estado pode segurar, então não mude o sistema. Garante um seguro social decente e digno, como é o seguro brasileiro, apesar de tantos problemas e tantas dificuldades. O seguro social brasileiro ainda é referencial para o mundo, do mesmo jeito que é o SUS, hein? O SUS só não é melhor porque a classe média usa plano de saúde. Mas vejam, são coisas que esse Brasil criou no regime democrático, a partir da Constituição Cidadã, que nós não podemos perder. Então, são esses os 5 pontos que eu estou alinhavando. Não quero tomar muito tempo, mas é isso. O primeiro lugar, não é verdade que precise. Segundo lugar, estão tirando da Constituição as regras. Terceiro lugar, é um saco de maldade sem fim as regras de transição. Quarto lugar, capitalização é um absurdo. E quinto lugar, o aposentado e os aposentandos é que vão estar sem garantia nenhuma mesmo. Porque aí sim, aí nós vamos ter um rombo, né? Imaginem, por exemplo, é que nem essa velha historinha da carteira de trabalho verde e amarela. Não, é optativo. Quem já está no sistema, se quiser pode continuar. Tudo bem, eu perdi meu emprego, vou no outro emprego e o patrão fala, assina aí que você quer o sistema o regime de capitalização. Digo, não, eu não quero optar. Ah, tudo bem, também não opto em contratá-lo. E acabou, é que nem a opção do fundo de garantia. Ou seja, se vier a acontecer essa proposta, esse projeto, o Seguro Social Brasileiro acaba e o caos social que virá a partir disso vai ser assim insanável. Aí sim a gente vai ver o que é um Brasil muito ruim de se viver. Era isso. A reforma trabalhista, inclusive, já nos causou muito mal do ponto de vista contributivo. Até só uma. Veja como as coisas são absurdas. O INSS está se recusando a contar um tempo que o sujeito tenha trabalhado com esse contrato. Como é que chama esse contrato de intermitente? O cara trabalhou no intermitente. Se ele não ganhou o salário mínimo, o INSS diz que aquele mês não vale. E nós começamos a brigar. Como é que não vale? Trabalhou, aí está nessa regrinha que esse maluco está apresentando, a resolução para isso. Lá diz assim, se no mês você não completou um salário mínimo, não tem problema. Você vai somando os meses que precisar e cada vez que chegar a um salário mínimo, você conta um mês. Já viu maldade maior do que essa? Não é possível. Então essas coisas é que efetivamente estão norteando a proposta de reforma explícita na PEC 006 de 2019. A gente poderia chamar perfeitamente de o maior ataque aos trabalhadores já feito pelo governo nesse país. Pode mudar o nome de reforma da Previdência, o maior ataque contra os trabalhadores feito nesse país. E um retrocesso do ponto de vista da ordem social é que é muito difícil uma previsão minimamente razoável. O pessimismo vai ser algo absoluto se acontece. Eu quero pegar um detalhe.